O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas, à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 16, capítulo 14, 13 de agosto de 1923. A Virgem foi o início, a origem, o germe do Fiat Voluntas Tua, como no céu, assim na terra. Jesus, sobre este germe de seu mesmo querer, que encontrou em sua divina mãe, formou o grande plano da vontade humana na vontade divina. Agora, por meio de outra criatura, abrirá o campo deste plano às gerações. Sentia-me oprimida pela privação de meu doce Jesus e, pondo-me a rezar, lhe pedia que não tardasse em vir a minha pobre alma, que não podia mais. Então, com surpresa minha, eu vi que estava apertado ao meu pescoço, me envolvendo com seus braços, e com seu rosto que tocava o meu, e com uma luz que queria infundir em minha mente. Eu, como atraída, o beijei, mas como se quisesse rejeitar a luz, e dizia entre mim: eu não me importo de saber as coisas. O que quero é salvar minha alma. E Jesus só me basta para me salvar. Todo o resto é nada. Então Jesus me tocou a testa, não pude resistir mais, e a luz entrava em mim e dizia: minha filha, quem é chamado a um ofício deve conhecer os segredos, a importância, os deveres, os bens, o fundador e tudo o que esse ofício pertence. Saiba que uma simples criatura rompeu as relações que existiam entre a vontade divina e a criatura. Esta ruptura destruiu os planos que a divindade tinha na criação do homem. Agora, outra simples criatura, embora dotada de tantas graças e privilégios, qual foi a Virgem, rainha de todos, mas sempre pura criatura, foi-lhe dado o ofício de ter que retomar, cimentar e estabelecer relações com a vontade do seu Criador, para reparar a primeira ruptura de aquela primeira criatura. Mulher a primeira, mulher a segunda. Foi propriamente ela que, com vincular seu querer ao nosso, nos instituiu a honra, o decoro, a sujeição, os direitos da criação. Não foi uma só criatura que teve início do mal e a formou o germe da ruína de todas as gerações? Assim, esta sua criatura celestial teve o início do bem, com relacionar-se com a vontade de seu Criador, formou o germe daquele fiat eterno que devia ser a salvação, a santidade, o bem-estar de todos. Agora esta celestial criatura, conforme crescia, assim crescia nela o germe daquele fiat eterno, que fazendo-se árvore, o Verbo eterno, sentiu-se arrebatado a repousar sob a sombra de seu eterno querer, e ficou concebido, formando a sua humanidade naquele seio virginal, no qual reinava como rei dominante seu supremo querer. Veja então como todos os bens descendem de meu supremo querer, e todos os males saem em campo quando a criatura se subtrai da vontade divina. Então, se não tivesse encontrado uma criatura que tivesse por vida meu querer, e que não se tivesse posto em relação comigo, com aqueles vínculos da criação queridos por mim, não teria querido nem poderia descer do céu e tomar carne humana para salvar o homem. Assim que minha mamãe foi o início, a origem, o germe do Fiat Voluntas Tua, como no céu assim na terra. Porque uma criatura o tinha destruído, era justo que outra criatura tinha de reedificar.
Em minha humanidade que jamais se separou de minha divindade sobre este germe de meu querer mesmo, que encontrei em minha divina mãe, formei o grande plano da vontade humana na divina vontade. Com minha vontade humana unida à divina, não houve ato humano que não pusesse em relação ao querer supremo. Com o querer divino estava em dia de todos os atos de todas as gerações. Com o querer humano ia reparando os e os ligava ao eterno querer. Não houve ato que me escapasse e que não fosse ordenado por mim na luz puríssima da suprema vontade. A redenção poderia dizer que me custou pouco. Teria bastado minha vida externa, as penas de minha paixão, meus exemplos, minha palavra, e a teria feito em muito pouco tempo. Mas para formar o grande plano da vontade humana na divina, para unir todas as relações e vínculos por ela quebrados, devia colocar todo o meu interior, toda a minha vida escondida, todas as minhas dores íntimas, que são de mais duração e mais intensas que minhas penas externas, e que ainda não são conhecidas. Basta dizer que não só o perdão o que impele a remissão das culpas, o refúgio, a salvação, a defesa nos graves perigos da vida do homem, como o impeli na minha paixão, senão era o ressurgimento de todo o interior. Devia fazer surgir este sol do querer eterno, que amarrando com força raptora todo o interior do homem, até as mais íntimas fibras, devia conduzi-lo ao seio de meu Pai Celestial, como renascido em seu eterno querer. Oh, como foi mais fácil conseguir-lhe a salvação do que reordenar-lhe seu interior em meu supremo querer. E se isto não o tivesse feito, a redenção não teria sido completa, nem teria sido obra digna de um Deus, nem teria ajustado, nem ordenado todas as partidas do homem, nem restituído aquela santidade perdida por ter sido subtraída, e rompeu as relações com a divina vontade. O plano já está feito, mas para fazê-lo conhecer era necessário que primeiro o homem soubesse que com minha vida e paixão podia obter o perdão e a salvação, para dispô-lo a fazer-lhe conhecer como lhe havia conseguido a coisa maior e mais importante, que é o ressurgimento de seu querer no meu, para restaurar-lhe sua nobreza, as relações quebradas com minha vontade, e com isso seu estado de origem. Agora, minha filha, se a minha eterna sabedoria determinou que uma celestial e a mais santa de todas as criaturas preparará o germe do meu santo querer, no qual eu formei o plano do ressurgimento do homem em minha suprema vontade, agora por meio de outra criatura, fazendo-a entrar nas eternas moradas de meu querer, e vinculando sua vontade com a minha, unindo-a todos os meus atos, faço ressurgir todo o seu interior no eterno sol de meu querer. E abro o campo deste plano às gerações, de maneira que quem quiser possa entrar nele para colocar-se em relação com a vontade do seu Criador. E se até agora gozaram os bens da redenção, agora passarão a gozar os frutos do fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. Aquela felicidade perdida, aquela dignidade e nobreza, aquela paz toda celestial que com fazer sua vontade o homem tinha feito desaparecer da face da terra. Graça maior não poderia fazer, porque com colocá-lo de volta em relação à minha vontade, eu lhe restituo todos os bens com os quais o Deus o criou. Por isso, seja atenta, porque se trata de abrir um grande campo de bens a todos os teus irmãos. Capítulo 15, 16 de agosto de 1923. A razão pela qual Jesus quer a sua vontade, que sua vontade seja feita, é para encontrar ocasião e meio de poder dar sempre.
Estava pensando entre mim, por que o bendito Jesus tem tanto interesse, que a ama tanto, que se faça sua vontade? Que glória pode receber quando uma pobre vil criatura cede o seu querer em sua altíssima, santíssima e amável vontade? Enquanto isso pensava, meu gentil Jesus disse-me: Minha filha, queres saber? Porque é tanto o meu amor e a minha suprema bondade que cada criatura faz minha vontade e obra porque eu quero eu, lhe dou o meu, e para lhe dar sempre do meu querer, quero que faça minha vontade. Portanto, toda a razão e o interesse pelo qual quero que faça minha vontade é para encontrar ocasiões e meios para poder sempre dar. É meu amor que não quer estar quieto, quer sempre correr, voar para a criatura. Mas para fazer o quê? Para dar. E ela, com fazer a minha vontade, se aproxima de mim, eu a ela, e eu dou a ela, e ela toma. Em vez disso, se não agir para fazer a minha vontade, fica longe de mim, fazendo-se como estranha a mim, e, portanto, não pode tomar o que eu gostaria de lhe dar. E se eu lhe quisera lhe dar o meu, lhe seria nocivo e indigerível, porque seu paladar tosco e contaminado pela vontade humana não o deixava gostar ou apreciar os dons divinos. Portanto, todo interesse é porque quero dar sempre o meu. Quanto à minha glória, é a mesma glória minha, a que recebo através do obrar da criatura que faz minha vontade. É uma glória que desce do céu e sobe de novo diretamente aos pés de meu trono, multiplicada pela vontade divina, exercitada pela criatura. Em troca, a glória que me podem dar aqueles que não fazem minha vontade, se acaso houvesse alguma, seria uma glória estranha a mim, que muitas vezes chega a me dar náusea, muito mais que com o obrar para fazer minha vontade e com lhe dar eu do meu, pondo juntas nesta obra minha santidade, minha potência e sabedoria, a beleza de minhas obras, um valor incalculável e infinito. Poderia dizer que são frutos de meus jardins, obras de meu celestial reino, glória de minha família e de meus filhos legítimos. Portanto, como não poderão me agradar? Como não sentir a força raptora de meu supremo querer naquela obra da criatura que só trabalha para cumprir minha vontade? Oh, se todos conhecessem o bem dela, não se deixariam enganar pela própria vontade. Capítulo 16, 20 de agosto de 1923. A santidade de viver no divino querer. A exemplo da Santíssima Virgem, não tem nada de prodigioso externamente. Estava a pensar entre mim. O bom Jesus diz tantas coisas admiráveis da sua vontade, como não há coisa maior, mais alta, mais santa que a alma que chama a viver em seu querer. Assim fosse, quem sabe quantas coisas admiráveis devia fazer, quantas coisas estrepitosas, mesmo externamente. Em troca, nada que fascine, que impressione, mas sim que me sinta a mais abjeta e insignificante, que nada faço de bem. Enquanto os santos, quantos bens não fizeram, coisas chocantes, milagres. No entanto, diz que viver em meu querer deixa para trás todos os santos. Agora, enquanto estes e outros pensamentos pensava para minha mente, meu Jesus se moveu em meu interior e com sua costumeira luz me dizia: Minha filha, a santidade, quando é individual, por um tempo e por um lugar, tem mais de prodigioso no exterior para atrair aqueles indivíduos, lugares e tempos a receber aquela graça e bem que essa santidade contém. Em vez disso, a santidade de viver no meu querer não é santidade individual,
atribuída a fazer bem a esses lugares, aqueles indivíduos e naqueles tempos. Mas é santidade que deve fazer bem a todos, em todos os tempos e em todos os lugares. E é uma santidade que fica eclipsada no eterno sol de meu querer, que invadindo a todos é luz sem palavra, é fogo sem lenha, sem estrondo, sem fumaça, mas nem por isso deixa de ser a mais majestosa, a mais bela, a mais fecunda, sua luz mais pura, seu calor mais intenso, verdadeira imagem do sol que ilumina nosso horizonte, ilumina a todos, mas sem estrondo. É luz, mas não tem palavra, não diz nada a ninguém. O bem que faz é germe que fecunda a vida que dá a todas as plantas, e com o seu calor purifica o ar contaminado e destrói o que pode prejudicar toda a humanidade. Mas é tão silencioso que, apesar de que o tem com eles, não prestam atenção. Mas não por isso deixa de ser majestoso e belo, nem deixa de seguir com o bem que faz a todos. E se chegasse a faltar todos, chorariam, vindo a faltar o milagre da fecundidade, o maior milagre da fecundidade e conservação de toda a natureza. Mais do que sol é a santidade de viver em meu querer. Uma alma reta e toda ordenada em minha vontade. É mais que um exército em batalha. Sua inteligência está ordenada e vinculada com a inteligência eterna. Suas batidas, afetos, desejos estão ordenados com laços eternos. Assim que seus pensamentos, sua vontade e todo o seu interior são exércitos de mensageiros que dela partem, que enche o céu e a terra. São vozes falantes, são armas que defendem a todos, e por primeiro ao seu Deus. Levam o bem a todos. São a verdadeira milícia celeste e divina que a suprema majestade tem toda ordenada em si, sempre pronta às suas ordens. Além disso, há o exemplo de minha mãe, verdadeira santidade de viver no meu querer, tudo eclipsado seu interior no eterno sol da vontade suprema, e que deve ser a rainha da santidade dos santos. Mãe e portadora da minha vida a todos, e portanto de todos os bens. Ficava como se estivesse escondida em todos, levando o bem sem se fazer conhecer. Mais que silencioso sol, portava a luz sem palavra, o fogo sem estrondo, o bem sem fazer-se notar. Não havia bem que não partisse dela, não havia milagre que dela não saísse. Vivendo no querer divino, vivia escondida em todos, e é origem dos bens de todos. Estava tão sequestrada em Deus, tão fixada e ordenada na divina vontade, que todo o seu interior nadava no mar do eterno querer. Estava a par de todo o interior, de todas as criaturas, e colocava o seu para reordená-las diante de Deus. Era propriamente o interior do homem que tinha mais necessidade de ser refeito, reordenado, mais que o exterior, e devendo fazer o mais, parecia que deixou de fazer menos, enquanto era origem do bem externo e do interno. Sem dúvida, aparentemente parecia que não fazia obras grandes e estrepitosas. Ela, mais que sol, passava inobservada e oculta na nuvem de luz da minha divina vontade, tanto que os mesmos santos têm dado deles aparentemente mais, fazendo coisas mais estrepitosas que minha mesma mamãe. No entanto, o que são os maiores santos diante de minha celestial mamãe? São apenas as estrelas pequenas comparadas com o sol grande, e se iluminadas, a causa é o sol. Mas apesar de não fazer coisas estrepitosas, não cessava, mesmo visivelmente, de ser majestosa e bela, roçando apenas a terra, toda ocupada naquele querer eterno que com tanto amor e violência atraía, raptava para transportá-la do céu à terra, e que a humana família
havia tão brutalmente exilado até o império. E ela, com seu interior todo ordenado no divino querer, não dava tempo ao tempo. Se passava, se batia, se respirava, e tudo o que fazia era vínculos fascinantes para atrair o Verbo eterno à terra. E de fato venceu e fez o milagre, o maior milagre, que nenhum outro pôde fazer. Esta é sua tarefa, minha filha, me fascinar, me vincular tanto com seu interior todo ordenado no supremo querer, para transportá-lo do céu para a terra, para que ele seja conhecido e tenha vida como no céu, também na terra. De todo o resto, não te des nenhum pensamento. Quem deve fazer o mais, não é necessário que faça o menos. Mas bem assim se dá o campo a que os outros façam o menos para dar a todos o trabalho. Eu sei quanto é necessário. O tempo, o lugar, as pessoas. Quando devo fazer conhecer, mesmo com prodígios externos, minhas obras maiores. Você segue sempre o voo de meu querer, enchendo céu e terra, para me fascinar tanto que não possa resistir a fazer o maior milagre, que meu querer reine no meio das criaturas. Capítulo 17, 28 de agosto de 1923. Não basta possuir, senão se requer cultivar e guardar o que possui. Sentia-me extremamente aflita pela privação do meu doce Jesus, porque o chamava e rogava. Não se dignava retornar à sua pequena exilada aqui abaixo. Aí, como é duro este exílio! Meu pobre coração agonizava pela dor que sentia, porque aquele que forma sua vida estava distante de mim. Mas enquanto suspirava seu retorno, veio o confessor, e Jesus, precisamente então, depois de tanto esperar, se moveu em meu interior, estreitando-me forte o coração. Se fazia ver, e eu lhe disse: Meu Jesus, não podias ter vindo antes? Agora devo obedecer. Se te parece bem, virás quando te receber no Santíssimo Sacramento. Então ficaremos sós outra vez e estaremos livres para ficarmos juntos. E Jesus, com um aspecto digno e descuidado, disse-me: Minha filha, quereis que destrua a ordem da minha sabedoria e que retire esse poder dado à minha igreja? E, enquanto dizia, fazia-me participar nas suas penas. Depois disse-lhe: Mas diz-me, meu amor, por que não vens? Fizeste-me esperar tanto, quase até me fazer perder a esperança de seu retorno. E meu pobre coração, pela dor, se debate entre a vida e a morte. E Jesus, todo bondade: Minha filha, tendo posto em ti as propriedades do meu querer, quero que não só seja possuído por ti, mas que o saiba conservar bem, cultivar, ampliar, de maneira que multiplicá-lo, assim que as penas, as mortificações, a vigilância, a paciência e até minha mesma privação servem para ampliar e guardar os confins de minha vontade em tua alma. Não basta possuir, mas saber possuir. De que serve ao homem possuir uma propriedade se não se toma o cuidado de semeá-la, cultivá-la, guardá-la, para depois recolher os frutos de sua fadiga? Se você não trabalhar seu terreno, mesmo que você o possua, você pode dizer que você não terá com que tirar a fome. Assim, que não é possuir o que faz rico e feliz ao homem, senão o saber cultivar bem o que possui. Assim são minhas graças, meus dons, especialmente minha vontade, que como rainha tenho posto em ti. Quer o alimento de ti, quer o trabalho de tuas penas, de tuas ações, quer que em cada coisa sua vontade toda submetida à sua, lhe dê as honras e o cortejo, que como a rainha convém. E ela, em cada coisa que faça ou sofra,
será disposto o alimento com que nutre sua alma. E assim, tu por um lado e minha vontade pela outra, alongareis os confins da minha suprema vontade em ti. Capítulo 18, 2 de setembro de 1923. Privação de Jesus e outras penas. Ameaças de guerras. Sentia-me muito amarga pela privação do meu adorável Jesus, muito mais do que, fazendo-se ver como relâmpago, me fazia sair de mim mesma, e enquanto ele rapidamente fugia, me via obrigada a ver coisas trágicas e funestas, ruídos de guerras, como se quisesse comprometer a Itália. Chefes de governos que, aproximando-se de outros chefes, ofereciam somas de dinheiro para fazê-los cair nos laços da guerra. Desde o mês de janeiro deste ano, estando um dia muito sofredora, Jesus tinha-me dito que me fazia sofrer para dar luz às nações, porque querendo fazer a guerra, queriam arrastar as outras, oferecendo grandes somas para atraí-las para eles. Agora, eu acho que eles adicionam outros esforços para obter a sua tentativa. Que dor sair de mim mesma, ver pessoas que sofrem, ver montar outro campo de guerra e não ter a meu Jesus junto comigo para lhe dizer uma palavra, para lhe arrancar ainda à custa de penas, misericórdia para a humanidade infeliz. E assim eu passei bastante dias neste estado. Meu coração não podia mais. Não só sentia a pena de estar quase privada de meu Jesus, senão também outra pena, tão dura que eu mesma não a sei manifestar. Por isso, enquanto se fez ver que, estreitando-se a meu coração, buscava repouso e refúgio, pois não podia mais, eu apertei e lhe disse: minha vida, Jesus, diz-me em que te ofendi que não venhas? Que há esta outra pena além da tua privação que me dilacerou e me divide de ti? E Jesus, todo aflito, me disse: minha filha, acaso puseste em alguma coisa a vontade de me ofender, pois teme que me tenha subtraído de ti? E eu: não, meu Jesus, quero morrer antes de te desagradar. E Jesus: pois bem, uma filha que sempre esteve com seu pai deve ser atenta em conhecer os segredos, os modos, as causas de como lida com ela. Tanto tempo faz que estou com você e não entende ainda as causas que me obrigam a me subtrair? Mas se você as também compreendesse os graves males que vistes quando, como relâmpago vindo a ti e tirando-te de ti mesma, te deixava sozinha a percorrer a terra, quantas coisas trágicas você não viu? E além disso, os grandes preparativos de guerra que estão fazendo as nações. O ano passado, a França, comover-se contra a Alemanha, soou a primeira badalada. Itália, ao mover-se contra a Grécia, soou a segunda badalada de guerra. Logo virá outra nação que soará a terceira para chamá-las ao combate. Que perfídia, que obstinação! Por isso, minha justiça, não podendo suportar mais tanta obstinação, me obriga a me subtrair de você para ficar livre em seu curso. E a pena que você sente em seu coração, ademais da minha privação, não é outra coisa que a pena da humanidade dividida em mim. Certo que é uma pena horrível, tanto que meu coração estremeceu e agonizou. E agora, pelos vínculos que tens comigo, fica vinculada com toda a família humana, e estás obrigada a sentir tu esta pena, que as gerações humanas, com seus horrendos pecados, se dividem de mim. Coragem, não se abata, faça que deixe livre o curso à justiça, e depois estarei de novo contigo, e rezaremos e choraremos juntos pela sorte do homem, a fim de que não vá mais errante sobre a terra, senão que retorne a seu Deus.